Hello! Olá, pessoal. Oi, Mari. Tudo bem, amiga? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Bia Burgos, da Escola de Bem-Estar. Aqui é a Mariana Pazzo, também da Escola de Bem-Estar. E vamos hoje falar aí sobre o nosso tema, mas antes de mais nada, a Mari tem um recadinho pra gente, um pedido, né, Sim. Mari? Então, antes da gente começar, eu queria só pedir mesmo para o pessoal, quem for ver a live depois, ou quem está acompanhando a gente agora, é porque aconteceu lá uma catástrofe, né, lá no Líbano, uma explosão muito grande, que, enfim, agora eles estão computando alguns mortos e muita gente ferida. Então, é importante que a gente tenha pensamentos positivos para que eles consigam passar por isso aí da melhor forma possível, por favor. Exatamente. Vamos direcionar ali a nossa força para eles, porque em tempos de pandemia, a última coisa que a gente precisa é de uma catástrofe, de um desastre, de qualquer coisa do tipo, Desastre, né? amiga, uma coisa muito bem impressionante mesmo, mas Exatamente. vai As dar tudo imagens certo. ali É. foi tenso. Bom, eu vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar, mas lembrando que a gente está fazendo essa semana todas as lives aqui no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, você se inscreve para não perder Isso nada. aí. E a gente já facilitou até o processo, gente, para você não dizer depois que ninguém te avisou. Olha só, você vai lá no canal e você se inscreve, vocês vão ver todas as lives que vão rolar até sexta-feira. E aí você tem a opção de Exatamente. ativar o lembrete. Olha, um sininho muito Sensacional bonitinho. isso. Então você pede para o YouTube te avisar na hora que tiver aqui a live da Escola de Bem-Estar. Então, gente, não tem desculpa. Você se inscreve no canal, ativa o sininho e é só alegria. Mas, se você ainda quiser mais, a gente também tá no Instagram, @Escola de Bem-Estar. A gente está postando lá, a gente faz a chamadinha antes da live, para o pessoal vir para cá, para a gente poder conversar. Então, vamos que Pra vamos. ninguém perder nada e ficar bem junto da gente, né, amiga? Para entender mais sobre o bem-estar. Exatamente. E, olha, se vocês quiserem, vocês podem participar interagindo aqui pelo chat do YouTube, alguma pergunta, qualquer coisa assim, que a gente vai trocando informação, a gente vai falando para, né, à medida que a gente conseguir responder, a gente responde, se ficar alguma dúvida, pode comentar depois que vê o vídeo também, a gente vai lá e vê e tudo, enfim, é isso. E aí, vamos falar hoje sobre autoajuda ou ciência? Será que a gente sabe quais são as diferenças? Será que, né? Eu acho que é interessante a gente perceber, porque é até difícil às vezes diferenciar, né, Mari? É verdade, amiga, com certeza. Porque a galera acha que é a mesma coisa, mas não é. Super Exatamente. diferente. Mas assim, né, para deixar claro, gente, a gente está falando aqui sobre diferenciar, tá? A gente não está falando nem de defender um, nem de defender o outro, né? Tem Não, que criticar, nada disso, né, amiga? não tem nada a ver. É questão realmente de explicar, porque muitas vezes a gente tem acesso a conteúdos e aí a gente fala, poxa, o conteúdo é até legal, é bacana e tudo. E aí você vai e você compra aquele livro que promete uma transformação, você compra aquele curso, você vê aquele vídeo, você vê aquele passo a passo, e aí você, poxa, mó mentira, não funcionou. Aí você já, né, muita gente que pega esse ranço de autoajuda, normalmente é por isso. Se deparou com Sim. alguma coisa ali, algum livro, não, não colheu os resultados que esperava, e Aí por já não cria colher, aquela barreira, né? já cria aquela barreira, e aí já fica um negócio, não funciona, não é legal, não é isso, tal. Então, é importante a gente entender, a autoajuda ela é muito importante, porque como o próprio nome já diz, você se ajuda. E você Ela tem que te querer. ajuda também, né? Exatamente. É você se ajudar. Exatamente. Mas é um processo que ele totalmente passa por você, né? Sim. Ou seja, é a sua ação, é o que você faz, é como você interpreta, são todas essas coisas. E aí, qual que vem a grande questão quando a gente fala de autoajuda ou ciência? A autoajuda, vamos supor, se hoje eu passar por uma situação na minha vida traumática e, de repente, virar e falar, vou escrever um livro amanhã sobre como a visita de um beija-flor salvou minha vida. Eu estou dando um exemplo, né? Vamos supor que todo dia eu ficava muito ruim e aí vinha um beija-flor na minha janela. E aí eu começo a escrever sobre como um beija-flor
salvou a minha vida. Eu estou fazendo um relato de caso, estou falando daquilo que foi bom para mim, daquilo que foi interessante, daquilo que foi legal. Existe uma validação científica por trás do Beija-Flor ter vindo me visitar? Alguém fez um estudo comigo e comprovou? Não. Foi uma constatação que eu tive e que funcionou comigo. Aí, às vezes, você tem fobia de pássaro. E você está doente, um beija-flor vem te visitar todo dia, aquilo ali vai deixar você mais desesperado. Então, entendam aí mais ou menos o que a gente está querendo falar. E quando a gente vai falar de ciência, a gente fala de uma coisa que pode, sim, começar como, vamos lá, o livro de autoajuda seria Como um Beija-Flor Salvou Minha Vida. É o meu relato de caso, uma coisa totalmente pessoal, é o que eu senti ao ver o beija-flor, é a minha percepção, é todo o significado que eu dei para o beija-flor, toda a representatividade que aquele beija-flor tinha para mim, não tem nada científico. Vamos lá, eu vou fazer o mesmo livro, Como um Beija-Flor Salvou Minha Vida, mas agora do ponto de vista científico. Eu fiquei impressionada, porque todos os dias eu fui perceber que aquilo me gerava uma sensação de bem-estar ou qualquer coisa do tipo. E aí eu resolvo fazer um estudo científico, uma validação, para ver se de fato havia uma relação com a minha melhora, saúde, se de fato havia uma relação com a minha melhora, aquela visita do beija-flor, ou não. Então, quando a gente fala de ciência, é exatamente isso. Aquilo pode, a sua experiência, ela é uma experiência, mas para ela se tornar ciência, ela precisa ser validada. E com grandes números também, né, amiga, de pessoas, enfim. Exatamente. Tem um pouco de controle, aquela coisa toda. Exatamente. Aí vamos supor, como um beija-flor salvou minha vida. E aí eu resolvo começar a fazer um estudo onde eu vou soltar um beija-florzinho na porta de algum hospital, na porta de alguém que esteja acamado, para ver se aquela pessoa vai ter a mesma reação que eu, se realmente é aquilo ali. E aí é quando a gente começa a realmente perceber isso, cientificamente falando, essa validação científica, e não somente no achismo. E aí, então, vocês conseguem perceber muito nitidamente que as duas coisas, elas podem sim trazer bem-estar e tá te fazendo bem. Agora, a partir do momento que eu viro e comprovo cientificamente com grupos de controle, não é só uma questão de que fez bem para mim. Ela foi cientificamente comprovado que aquilo ali faz bem para várias pessoas. Acho que um exemplo, uma metáfora muito boa que a gente pode usar com relação a isso, é até polêmico, mas é só para ilustrar, vamos falar da cloroquina. O que significa você dizer que a cloroquina, ela combate o coronavírus, ela previne o coronavírus? Quando você diz isso, você está se baseando em ciência, em comprovação, em amostragens gigantescas, em um monte de coisa que possam validar que você está dizendo que aquilo ali, da mesma forma que esses antigripais curam a gripe. Eles simplesmente foram fazer testes atrás de testes para ver e poder dizer. Quer dizer que você tomar só a sua vitamina C em casa não cura a gripe? Quer dizer que pode funcionar para você, pode funcionar, mas a partir do momento que um grupo grande está sendo testado e para ser validado, então, por isso que às vezes, no caso da cloroquina, eles ainda não chegaram a um tamanho, uma amostragem satisfatória para poder dizer cientificamente. Ainda estão nos testes, né? Exatamente. Então, a autoajuda, ela é como se fosse um testezão grandão. E é interessante perceber isso, por quê? Porque tem muito livro de autoajuda, gente, que depois que as pessoas começam a ler, a viver, a vivenciar aquilo, experimentar aquilo, elas começam realmente a ver diferença na vida delas. E aí a ciência entra, porque por que todo mundo está vendo diferença a partir do momento que ela vai fazer tal e tal coisa? E aí existe toda uma equipe mobilizada, todos os estudos por trás disso, uma amostragem, uma margem, né, que possa justificar que aquilo é ciência. Aquilo ali não é um mantra que funcionou para a Mari, não funcionou para a Bia, aquilo é ciência.
Eu acho que a principal diferença é bem isso, né, amiga? A autoajuda e eu escrevo algo, um relato pessoal, pode ser que funcione para você, mas não é garantia. A ciência, ela já, diante de todos os estudos, as comprovações e tal, ela consegue te dar um passo a passo para você ter aquele mesmo resultado garantido, né? Assim, Sim. claro, eles levam em consideração a questão cultural, de onde a pessoa é, né? Enfim. Então, a forma como aquela pessoa vai agir diante daquela situação. Então, é bem, assim, o bom é isso, né? Que a gente consegue dizer, olha, faz isso que vai funcionar. A gente tem comprovação aqui de, sei lá, 5 mil pessoas, 20 mil pessoas que já fizeram e deu certo, né? Exatamente. E só que, assim, até, gente, a própria ciência, Ela tá acontecendo. ela está o tempo inteiro É. sendo aperfeiçoada. O que eu acho maravilhoso da ciência, e eu acho que é aí que mora o grande pulo do gato, é porque a autoajuda, ela para naquilo ali e ela não se aperfeiçoa. Ela para naquilo, é o meu relato, é a minha experiência, é o que eu falo para você, e tá tudo bem, acabou. Sim. Agora, a ciência, e é interessante por quê? O que a gente fala quando a gente fala de ciência? Existe até um exemplo, né, Mari, aí dos estudos da psicologia positiva, que durante muito tempo acreditou-se que havia uma predisposição para a felicidade genética, e eles chegaram a um número, né, de porcentagem, 40%, que era É aquela genética. a questão, a teoria da torta, não é isso? É Isso. 40%, eu não tenho, deixa eu só olhar aqui Ela, rapidinho. ela é assim, ela é 40%, e aí, depois de muitos estudos, o pessoal viu que não era bem assim. Então, por exemplo, a gente está conversando, esse final de semana a gente fez um curso de Practitioner em Forças e Virtudes, e o professor trouxe para a gente essa reflexão, e é muito interessante você perceber que, às vezes, a gente tem aqueles conceitos que estão um pouquinho defasados, e a gente vira e fala bem assim, ah, não, mas a teoria da felicidade, ela diz que 40% é genética, tal, 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 tal. E é muito interessante como você percebe que a ciência de verdade, ela não é refém do que foi dito, porque ela está ali para se aperfeiçoar, porque ela pode ser extremamente nociva se ela não rever os dados que ela publica como verdadeiros, como certos, como, né, precisos, e aí já hoje em dia várias métricas que se usavam antes já caíram. Várias teorias que a gente falava assim, é assim, ponto, fim, acabou. Essas teorias, elas já começaram a cair. Por quê? Porque grandes grupos estão sendo testados, grandes coisas estão sendo proporcionadas. Uma coisa muito interessante... Pode falar, amiga. Não, eu achei aqui, ó, amiga, 50% ela, a Sonja Lomborminski, é um nome meio estranho, mas ela é a doutora em psicologia que teve essa teoria, né? Ela mesma confrontou a própria teoria depois, né? Ela falava que 50% da felicidade era responsável, era de responsabilidade genética, 10% das circunstâncias, não, 50% genética, 10% era influenciado por circunstâncias da nossa vida e 40% de atividades intencionais. Só que Ou aí, com o seja, tempo, a gente só tinha controle de 40% da nossa 40%. felicidade. Sim. Aí, hoje em dia, ela já falou que isso não é verdade. Ela acredita que 10% talvez possa ser genético, mas também, assim, ela ainda está em estudo, mas essa teoria, isso não é realmente as coisas que você faz, né, que vão efetivamente resultar na sua felicidade. Assim, você pode botar aí 80% do que você faz vai te causar bem-estar ou não. E aí Então, ela você trouxe vê... muito mais responsabilidade para a gente, né? Exatamente. E é interessante perceber porque esse é o compromisso da ciência. É você realmente falar a verdade. É você... E olha só, ela própria, gente, ela era Exatamente. falada e refalada, replicada. Essa teoria dela, para quem Tem estuda felicidade, livro, para tem quem tudo. estuda felicidade e bem-estar, era praticamente um mantra. Todo mundo falava. Nossa, você 50% genético. Não, não, você só tem 40%, ou seja, faça bem nos seus 40%. Quer dizer, foi muito defendido isso. E você imagina, Exatamente. ela própria voltar no estudo dela e tudo, ali havia, obviamente, um compromisso, inclusive, muito sério com a ciência, de deixar que a teoria dela
caia por terra, que ela reveja aquilo que ela está falando. Então, quando a gente fala de ciência, é essa capacidade de você voltar e revisar os dados. Até porque, e aí a Mari pode falar muito melhor do que eu sobre isso, e a gente vai falar sobre isso na sexta, né, Mari? Uhum. Durante muito tempo a gente falava sobre assim, para você ser feliz, é você só buscar certas coisas. Quando você vai estudar felicidade a sério, gente, é muito interessante. E é bem diferente do que a gente principalmente o bem-estar. O bem-estar, para você viver ele de forma plena, e é muito interessante, eu acho isso fascinante, por quê? Porque mostra como a gente está super, hiper, mega conectado, é aquela história do eco e não do ego. Ou seja, felicidade tem a ver com política, gente, vocês sabiam disso? Felicidade tem a ver com economia, não tem nada a ver, Bia, falar de política eu fico triste, a relação é mais ou menos essa mesmo. Tem a ver com economia, na economia, se eu for olhar minha conta, eu vou ficar triste. Mas perceba o seguinte, quando a gente vai ver as nações mais felizes, que estão nos rankings de felicidade, etc., são nações que elas têm ali as condições básicas de dignidade sendo supridas. Então, uma grande quantidade da população, né, amiga? Não igual na maior parte dos países, né, que é isso aqui de gente tem acesso a muita coisa e, né, isso aqui de gente fica ali naquela linha ali bem abaixo, né, da normalidade, assim. E aí, por isso é interessante a gente falar da nossa responsabilidade em buscar um planeta melhor, uma economia melhor, uma política melhor, porque a forma como vão conduzir a nossa economia, a nossa política, as nossas florestas vai impactar no nosso bem-estar. Totalmente. Então, quando a gente para pensar nisso, olha, deixa eu te falar, você não tem comida para botar em casa, você não tem saneamento no seu bairro, você não tem segurança, mas você pode ser feliz? Você pode. É um desafio muito grande, mas todos os estudos sérios defendem que você precisa ter acesso a essas condições básicas. A gente não está falando de luxo, tá, gente? Você precisa ter acesso a essas condições básicas, porque a partir deste acesso, se você decidir, você tem bem-estar, porque aí vem aquilo que a gente já falou também, quando a gente falou na semana passada dos 5 pilares do bem-estar. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, que se você não tiver contentamento com aquilo, se não houver sentido, se não houver propósito, não vai adiantar nada. Não tem uma coisa que... E eu acho que é importante também, amiga, trazer é que esses estudos, né, está sendo contestado, essa questão da economia, disso causar o bem-estar ou não, da gente precisar repensar a nossa relação com o planeta e todo essa questão de ser menos ego e mais eco, isso não está sendo falado por mim nem por você, né? Isso é um estudo feito dentro do MIT, que é, assim, uma instituição mega respeitada no mundo inteiro. Existem uma equipe, né, lá dentro, tem uma equipe lá dentro de professores que estão totalmente focados para isso, assim, na questão de trazer um capitalismo mais consciente, da gente conseguir redistribuir melhor as rendas, quem tem muita renda poder ajudar as pessoas mais, de uma forma mais ampla. Então, assim, isso está sendo contestado por eles. Eu acho isso realmente um movimento mundial mesmo, né? Exatamente. Mas na sexta a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. A gente vai trazer mais, mas isso é muito importante, essa fala da Mari, porque vocês percebam, são equipes do MIT, estamos falando de ciência, tá, gente? Isso é ciência, é você contestar dados, é você começar a buscar referências, é você trazer a amostragem, é você fazer isso. E aí a gente vem para a questão da autoajuda e da ciência que a gente está falando aqui, e o que eu acho muito interessante da gente perceber entre autoajuda e ciência é o seguinte: durante muito tempo, e isso acontece, na verdade, até hoje, mas hoje, graças a Deus, de uma forma bem mais branda, os cientistas, os acadêmicos, eles não conseguiam acessar o público comum, porque era aqueles jargões que ninguém entende nada, aqueles termos super específicos, ele não se conectava com o público. Então, o que acabou acontecendo?
Muitos livros que a gente vê hoje aí nas prateleiras, estão nas sessões de autoajuda, eles são ciência de alguma forma. Mas é muito interessante a gente perceber que foi uma ciência com uma linguagem adaptada, para que ela pudesse chegar a você. Porque se você fosse ver os relatórios do jeito que fala, grupos de controle, não sei o quê, papapá, placebo, aquilo ali, a menos que você fosse um profissional daquela área, você não se sentiria atraído. E aí, muitas vezes, a gente vê esses textos super impactantes, mude a sua vida, não sei o quê, papapá, e aí você fala, ó, autoajuda, falácia. A gente quer propor aqui, gente, principalmente, que vocês se questionem, às vezes, diante dessas situações, nas livrarias, nos conteúdos que vocês consomem, se, de fato, aquilo ali é uma falácia, ou se, na verdade, aquilo foi só um jeito, um título apelativo para chamar a tua atenção. Porque é interessante perceber, inclusive, que grandes escritores de autoajuda são cientistas, são psicólogos, são doutores, e eles só colocaram aquilo ali numa linguagem acessível. Então, é importante você perceber que você pode consumir, sim, um conteúdo que ele é científico, ou seja, que ele teve comprovação, ele teve amostragem, ele teve testagem, ele teve erro e acerto, ele teve prova e reprova e contraprova, né? Ou você pode simplesmente pegar um relato. É legal você pegar um relato qualquer, alguma coisa ali, como eu falei aqui no exemplo. Ah, se eu quiser publicar um livro sobre como um beija-flor salvou a minha vida, eu posso simplesmente publicar este livro e é o meu relato de caso, uma experiência. Vira um conto, vira um romance, vira uma ficção, pode virar várias coisas. Mas para ser ciência, aquilo de alguma forma tem que ser validado, aquilo ali tem que ser testado. Então, quando a gente estiver pensando sobre essas questões, né, eu queria dar um beijo aí para a Jaque, que está com a gente, com a Catarine, Fábio, Catarine, obrigada, ela está falando aqui, excelente conteúdo, perfeito, obrigada, amiga. Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque não é para ter repulsa pela autoajuda, que foi o que a gente falou, a gente não está aqui para defender um ou outro, a gente está aqui só para explicar a diferença. Né? Mas existem muitos títulos que estão, inclusive, é muito interessante. Eu vou até ver, não vai dar para vocês verem aqui, mas vocês sabem essa página, quando a gente bota num livro aqui, que são as páginas de referência, que é a norma ABNT para catalogação, normalmente vem lá, vem o título do texto, etc., e aí vai estar escrito alguma coisa assim, tipo, autoajuda, psicologia, ciências, normalmente isso aqui está na própria catalogação bibliográfica do livro. Eu acho que eu tenho outro até aqui para poder mostrar. E não quer dizer que seja ciência ou qualquer coisa do tipo, que também não possa estar enquadrado em autoajuda, mas ele tem que ter o de ciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui esse livro. Felicidade Autêntica. A gente vê assim de longe, até com essa capa, eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é fala assim, caracas, deve ser maior livro de autoajuda, felicidade autêntica. Pá! Esse negócio. A gente vai lá na bibliografia dele e a catalogação do assunto está escrito assim, bem-estar, conduta de vida, felicidade, otimismo, psicologia positiva e satisfação. Isso aqui são as áreas de estudo. Olha só que interessante você perceber. Então, às vezes, se você estiver na livraria, faz esse exercício. Pega lá, abre, gente, normalmente costuma ser assim, bem... Eu vou dar um exemplo. Esse aqui é o título mais autoajuda que existe. Seja mais feliz. Não tem como. Impossível, porque esse homem aqui é um cara científico super respeitado no estudo de felicidade e bem-estar. E aí, você, normalmente é assim, você vai ter a capa do livro, primeira página costuma ter assim o título do livro, aí vem essa aqui, normalmente vai estar bem aqui, ó. Bem aqui. Aí você vai ver, olha o que esse está dizendo. O título do livro é Seja Mais Feliz. Alegria, felicidade, satisfação. Tá escrito autoajuda aqui? E é muito interessante porque esse cara aqui, ele fala bem assim, eu separei aqui em específico, ele falou assim, muitos livros de autoajuda prometem mais do que oferecem, porque poucos deles estão sujeitos ao teste do método científico. Exatamente.
E aí é o que eu te falei sobre, né, o que a gente está conversando aqui, sobre autoajuda. Eu vou relatar minha experiência que o Beija-Flor salvou a minha vida. Aí vamos supor que eu escreva um texto assim, saiba como um beija-flor pode salvar a sua vida. Ele salvou a minha, eu não tenho nenhuma comprovação pelo método de teste científico que aquilo ali vai salvar a vida de qualquer pessoa. Aí você está passando por uma depressão desgramenta, você está passando por uma situação tensa, absurda, trash, aí você vira e lê o livro da Beatriz, que está dizendo que o Beija-Flor vai salvar a sua vida, e você compra esse seu livro. E aí você chega lá e fala, ai, gente, tô entendendo. Não salvou. Não funcionou comigo esse negócio de beija-flor, não. Oi, Beatriz, não rolou, não. E aí? Então, é exatamente isso. Mas por que que alguns livros de autoajuda vão, sim, gerar impacto na vida das pessoas? Porque não é só autoajuda. Porque existe um método científico por ali de trás. Existe pesquisas. Muitas vezes eu acho muito interessante você ver que esses autores, eles têm um currículo vasto. E existe até uma briguinha no meio acadêmico que esses caras que são super respeitados, que são super renomados, e que eles, de alguma forma, publicam algum título que é um pouco mais comercial, porque uma outra coisa muito grande do livro de autoajuda, dos títulos de autoajuda, é que eles são comercialmente mais interessantes. Né? O título, tipo assim, costuma ser bem mais interessante comercialmente falando. Se você pega um livro de ciência mesmo, de psicologia, dá até preguiça de você ler aqui. Você fala, meu Deus, eu não entendi nem o título, que dirá o livro. Oi? Nunca. Então, muitos cientistas, muitos acadêmicos, eles às vezes se opõem a colegas que querem sair dali do meiozinho dele acadêmico e pulverizar aquela informação. E aí é muito interessante, por quê? Porque quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Segunda-feira ontem a gente falou da psicologia positiva, e o Mart Seligman e o Christopher Peterson são acadêmicos, cientistas, super respeitados, validados, com pós-doctor. Não temos nenhuma discussão a respeito da competência dos caras. Mas eles entenderam que para poder falar de bem-estar com o outro, eles iam precisar tornar aquela linguagem acessível. Eles iam precisar interpretar as amostragens e etc deles para poder explicar numa linguagem mensurável e acessível para as pessoas como alcançar esse bem-estar. Então, na verdade, o que acontece muitas vezes, e é uma responsabilidade disso, dos acadêmicos, dos cientistas, é criar um abismo entre o Hellis mortal e ele. Então, cria-se um muro. E a autoajuda, ela veio muitas vezes. Por quê? Gente, autoajuda é o que mais vende livro hoje. Não dá para discutir o sucesso de autoajuda. E o que isso mostra pra gente? Que as pessoas querem ser ajudadas e que as pessoas estão em sofrimento. Não é possível que os livros que mais vendam são títulos que falam sobre transforme a sua vida, pare de sofrer, supere o seu ex, blá, blá, blá. Não é possível. Isso está revelando, de alguma forma, a demanda das pessoas por esse tipo de conteúdo. Por que não os acadêmicos, os cientistas compartilharem esse conhecimento, compartilharem isso? Estarem nessa onda também, né, amiga? Exatamente. Então, óbvio, existem estudos que não dá para ser simplificados, a gente entende isso, que pode se perder, e ciência, cada número, cada vírgula, cada tubinho de ensaio é uma amostra e ela é importante para o todo, mas é muito interessante. E aí, assim, eu já falei para a Mari, e quem me acompanha no meu Instagram e me conhece, já passou como processo de coach comigo, sabe que eu adoro fazer paralelos entre a Bíblia e o processo de coach, psicologia positiva. Eu vou trazer um exemplo muito claro do que eu estou falando aqui. Jesus, muitas vezes, ele estava com os 12 discípulos, então ele falava de um jeito complexo e tudo, e os discípulos dele ficavam com aquela cara de tela azul. E aí a gente conhece o quê? Que Jesus falava por parábolas. O que são as parábolas? É o jeito de você encontrar para você levar a informação. Então, muitas vezes,
Às vezes a gente precisa dessa parábola de você trazer a ciência para uma linguagem acessível para que as pessoas compreendam. Né? A Catarine está, inclusive, dando exemplo aqui. Isso ocorreu com o professor Augusto Cury, que é sensacional. É interessantíssimo que Augusto Cury é professor, ele é psicólogo, ele é respeitado, ele tem vida acadêmica. Mas ele virou esse fenômeno quando ele se lançou na autoajuda. Ele virou esse fenômeno quando ele entendeu que os relatórios dele são muito importantes, gente, por favor, cientistas, continuem fazendo e estudando. Mas é muito importante que isso chegue para a população comum, esse conhecimento. Tornar isto acessível para que as pessoas não haja um abismo entre a ciência e as pessoas, porque muitas vezes, e aí fazendo, gente, só mais um paralelo. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus vira e fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. O que é perecer? É morrer, ficar na escassez, sofrer, por falta de conhecimento. E a coisa que a gente mais vê quando a gente vai fazer um processo de coaching, quando a gente vai conversar com as pessoas, são pessoas que estão perecendo porque elas não sabem, elas não têm o conhecimento de como nutrir emoções negativas faz mal para ela. Ter uma vida pessimista faz muito mal para ela. Não conhecer as forças e virtudes dela é um puta sabotador, porque ela podia estar potencializando tudo ali que ela tem de bom. Exatamente. Não ter um propósito definido faz um mal. Viver no automático, né, amiga? Sempre. E isso é o quê? Falta de conhecimento. Sim. Falta de conhecimento. A Jaque, ela está aqui com a gente, ela não me deixa mentir. A gente, quando começou o processo de coaching, a gente falava muito sobre a questão de propósito. E às vezes era muito confuso para ela isso. E eu falava assim, você vai ver que na hora que você encontrar isso, toda a confusão passa, e assim, você vai ver como tudo faz sentido e como tudo tá ligado, sua vida vai fluir. E a gente ficou. E gente, é muito interessante porque existem métodos, tá? Para você, e ferramentas muito poderosas para você descobrir o seu propósito. A gente vê o que você gosta de fazer, com o que você acha que faz diferença no mundo e tal, e que a gente pode, inclusive, ser o tema de uma próxima live, né, Mari? Que é o Ikigai, que é aquilo ali onde você descobre o seu lugarzinho no mundo, para que eu vim no mundo. E quando ela percebeu, né, ela tá falando até aqui, dava raiva durante o processo, porque eu virava para ela e falava bem assim, você vai descobrir. E ela ficava assim, você não vai me falar não? Como é que descobre isso? Eu falei, não, você tem que descobrir o seu. Porque tá dentro de você, né? Você que vai, uma hora a ficha vai cair, você vai falar, rapaz, eureka, era isso. E muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida vazia porque elas não têm o conhecimento disso. Elas vivem em sofrimento porque elas não têm o conhecimento. E aí, voltamos lá, mais um versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade por trás das coisas, quando eu disser para você que o seu pensamento negativo e o seu negativismo, cientificamente falando, eu tenho como provar que ele faz mal à sua saúde, você vai pensar duas vezes. Antes. De pensar, então, de pensar desse jeito. E olha só como isso é forte, porque vamos falar aí sobre questões talvez um pouco mais fortes, né? Quando a gente fala agora no dia 8, a Lei Maria da Penha está fazendo aniversário, né, de ser estabelecida, de ser implementada, de ser reconhecida. E a Lei Maria da Penha é uma lei brilhante, muito interessante, muito importante para a mulher e para o homem, tá? Porque existe uma Lei Maria da Penha para o homem, não pense vocês que é só para a mulher. Mas a maioria das pessoas não conhecem a Lei da Maria da Penha como um todo. Elas acham que para alguém ser enquadrado na Lei Maria da Penha é só agressão física. Então, muitas mulheres vivem em situações humilhantes, em relacionamentos abusivos, tóxicos, sofrendo vários outros tipos de violência, porque tem violência patrimonial, tem violência parental, tem violência psicológica, e ela pensa assim, não, mas ele não me bateu. Então, se ele não me bateu, eu não posso falar nada. Mas
Se você tiver um delegado plantonista bom e você conseguir comprovar todo esse assédio, toda essa violência moral, essa violência patrimonial, isso também é Maria da Penha. Isso é conhecimento. É um conhecimento que te liberta da agressão. É um conhecimento que te liberta do agressor. Então, você conhecer o que te traz bem-estar, te liberta do mal-estar. E aí a gente entra num ponto, né, Catarina, obrigada por você estar aqui, ela disse que vai ter que sair, mas ela disse que amanhã vai ver o resto, isso aí, dá para ver depois. Compartilha depois, para os amigos. Compartilha depois. É importante a gente perceber que, principalmente quando a gente fala de autoajuda, tem uma questão. Se você pega um livro que é autoajuda e por um problema, por uma dor muito grande sua, vamos partir do senso comum. Se você está tendo uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, será que você está em condições psicológicas de tomar decisões ou fazer ponderações? Por isso que a gente falou ontem, né, Mari, da responsabilidade, que é muito bom você ter um psicólogo. Se precisar, se você tiver que conversar, procure um psiquiatra sério, tá? Tenha uma pessoa te acompanhando. Por quê? Muitas vezes a gente está numa situação, e aí eu vou dar um exemplo bem simples. Uma vez eu tive um problema, eu contei para vocês aqui, eu tive uma lesão na coluna. Inicialmente, eu não sabia fazer os exercícios, eu não sabia fazer nada, eu tive que ir para um pilates reabilitador. Eu chegava lá, eu fazia todos os exercícios com ele. Quando foi chegando, ali já para o final, quando eu ia receber alta da fisioterapia, ele virou para mim e falou bem assim, Bia, eu preciso que você faça esses exercícios em casa, porque a gente precisa que o seu progresso continue. E era muito interessante perceber que eu fazia o exercício em casa. Só que tudo errado. Ou seja, eu ficava... Porque quando eu estava com ele, gente, é a mesma coisa que o instrutor na academia. Você vai levantar o peso, se você levanta todo errado, você pode distender um músculo, você pode lesionar, você pode dar um mau jeito. Quando você tem um instrutor sério, por favor, tá, gente? Não é só aquela galera que fica desfilando na academia, não. O cara que tá ali realmente te acompanhando. Você levantou o peso errado, ele fala, corrige o movimento. Vai, faz direito. O que é isso? Você precisa ser acompanhado. Você precisa de alguém do seu lado. E principalmente quando a gente está falando nesse estado de sofrimento, será que você vai ter disciplina todos os dias, às vezes para entrar em contato com uma literatura e fazer o que ela propõe para você fazer? Então, né, Mari, por isso que é importante você acessar os profissionais que estão aí disponíveis para te ajudar a sair da crise, porque às vezes você ainda não é capaz de se autoajudar. Exatamente, depois pode fazer, né, amiga, acompanhar aqui os conteúdos e tudo para a gente fazer a manutenção, mas já estabilizado, né? Exatamente, e isso é importante para a gente entender que, e é o momento, tá, gente? Porque a ideia é sempre que a gente aprenda a andar com as próprias pernas. A gente hoje até fez um estudo, enquanto a gente estava preparando esse tema, que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu acho muito válido, né, a reflexão que esse psicólogo fez, né? Ele fala assim, que alguns livros e conteúdos motivacionais podem até servir como instrumento auxiliar da terapia, ou seja, o que a gente falou, não precisa ser excludente. Mas nenhum deles poderá substituir a riqueza da experiência advinda de uma relação terapêutica entre o cliente e o psicólogo. Porque existe uma troca, porque existe ali uma compreensão e uma leitura, gente, que às vezes, se a gente não tiver num bom momento, a gente não faz uma boa leitura da gente. A gente, o brasileiro, ele tem a mania de se automedicar, né? Uhum. E graças ao Google, a gente se autodiagnostica também, né? Tipo, estou ansiosa, roendo unhas e não consigo dormir. Deixa eu ver quantos dias de vida eu tenho. Você vai lá no Google e digita isso. As meninas descobriram, eu tenho um transtorno, não sei o que, não sei o que. Você acabou de ser diagnosticada pelo Google, você vai fazer o tratamento, depois você também acha alguma coisa no Google para você fazer o seu tratamento. Então, eu acho muito interessante a gente entender que
quando a gente vai procurar alguma questão que não seja fundamentada na ciência, a gente precisa ter um entendimento de que aquela obra, aquele conteúdo funcionou para uma pessoa e ele pode não funcionar para você, e às vezes isso gera uma frustração muito grande. Agora, você passar por um processo terapêutico, você passar por um processo científico, que o processo científico é o quê? São exercícios, tá, gente? Mudanças de atitude, mudanças comportamentais e etc. Quando você passa por isso, aí você realmente vai experimentar mudança. Porque não existe mágica. Eu vou ler o livro e eu vou me autoajudar. Quando eu abrir o olho, minha vida, nenhum problema haverá. Não tem, gente. Não é mágico. Pode ser bonito, pode ser legal. Não vai fazer mal para você se você repetir. Pode repetir todos os seus mantras aí, porque é bom. Porque palavras positivas geram emoções positivas. Mas se você estiver numa situação de crise, você não consegue se tirar da situação de crise. Sim. E muitas vezes você está vendo um relato de uma coisa muito íntima, de muito pessoal, que não foi validada cientificamente. Que não foi estudada, que não foi botada à prova nos mais diferentes contextos, nas mais diferentes variações possíveis para chegar àquilo. Que é a mesma coisa, né, Mari, que a gente fala quando quando a gente faz uma pesquisa, o que torna uma pesquisa uma amostragem realmente científica e etc e tal? São os grupos de controle, né? Grupos de controle, sim. E o grupo de controle é interessante por quê? Porque você passa pela galera que recebe a medicação, a galera que acha que recebeu a medicação e está recebendo o placebo, e a galera que não recebeu a medicação. E você precisa fazer uma correlação com essas três para poder dizer, de fato, que aquela medicação que você está propondo é eficaz. E você tem margens, né, para que realmente elas possam ser consideradas. Medicação ou até atitudes, né, amiga? Aí depende, né? O que você está ali querendo comprovar, né? Sim, e aí, até trazendo mais do que a gente tinha falado, né, de modo geral, a literatura científica, ela passa por um processo conhecido como validação dos pares, que é isso que a gente está falando. Ou seja, uma verificação feita por outros cientistas estudiosos da mesma área. Lembra o que a gente falou ontem de psicologia positiva? O Martin Seligman chegou todo feliz, uhul, meu conteúdo, agora ninguém me bate. Pegou todos os psicólogos lá tradicionais do Conselho Americano de Psicologia e falou, tudo errado, tem esse erro, tem essa lacuna, aqui não bate, aqui não bate. O que o Seligman falou? Eu só sossego na hora que bater. E ele arrumou uma galera para ajudar ele, né? Ele arrumou uma galera para falar, não, eu quero provar cientificamente que felicidade, que bem-estar pode ser aprendido, pode ser aumentado, pode ser implementado, porque não é esse negócio que você nasceu com, você está fadado, a ter ou não ter. E ele faz uma busca. E aí, gente, pelo amor de Deus, né, uma pessoa dessa, ela precisa ser honrada. Qualquer cientista que dedique toda uma vida na pesquisa, né, e aí por isso que é importante a gente entender dos investimentos em pesquisas e tudo mais, porque existe uma equipe trabalhando dia e noite, incansavelmente, para poder comprovar, justificar e validar tudo aquilo que ela está falando. Com certeza. Tem alguém dedicando uma vida àquilo, para poder tornar aquele conhecimento, aquela coisa pública, aquilo ali é uma responsabilidade, né? E aí ele continua aqui falando que esses estudiosos atestam que aquele conteúdo foi produzido seguindo um rigoroso método de estudo, embaseado teórica em pesquisas anteriores e desenvolvido por meio de levantação e observações que estão posteriormente articuladas, ou seja, não é uma vez, deu certo comigo, vou publicar o livro do Beija-Flor. Não, eu vou fazer todo um estudo das pessoas que estão vivendo a mesma situação que eu e obtiveram resultados. Então, quando a gente está falando aqui de ciência mesmo, o que a gente quer trazer é isso. A gente precisa ter esse olhar crítico. E eu acho interessante
principalmente a gente perceber quem é que está falando isso. Toda vez que alguém virar para você e falar assim, olha, o que traz felicidade é você andar com um pé de coelho na bolsa. Se você não tem um pé de coelho na bolsa, então você não vai ser feliz. Eu não vejo nenhum problema de alguém falar isso, mas eu acho legal essa pessoa justificar por que isso é uma verdade. Porque a ciência, ela consegue justificar para você porque é uma mentira. Ou verdade, se for o caso. Então, né, Mari, a gente precisa... E aí, a gente volta na outra questão do autoconhecimento, né, Mari? Que a gente precisa se conhecer. Com certeza, amiga. Porque todos esses testes, eles inclusive passam pelas variáveis. E você sabe o que são variáveis, gente? Vamos para a bula de remédio. Sabe aqueles reações adversas? Eles publicam... Uma bula de remédio, gente, é um estudo científico. Porque ela vai dizer a contraindicação, ela vai dizer tudo, pá. Aí ela vai ter ali as reações adversas. Nunca é bom ler, né? Porque, assim, os nomes são lindos e praticamente é morte súbita, então você ignora, só pensa no bem que o remédio vai fazer. Mas quando você vai ver, eles costumam botar uma porcentagem. Sei lá, 3 a 4% apresentaram cefaleia, acho bonito os nomes, cefaleia, apresentaram irritação gástrica. O que isso significa? São pessoas que passaram pelo tratamento e de alguma forma reagiram a ele. Isso é ciência. Ou seja, você pode passar por isso, e eu estou falando aqui de estratégias de bem-estar, eu e a Mari falamos isso na escola de bem-estar, que, por exemplo, eu vou encontrar uma forma de me gerar emoção positiva, que é a apreciação da beleza. Isso é uma força de caráter, a gente vai falar isso na quinta-feira. Mas talvez você não experimente emoção positiva fazendo a mesma coisa. Ou experimente menor, né? Aí... Ou experimente menor. Quer dizer que o que eu estou fazendo não? É exatamente, gente, a bula do remédio. Existe aquele grupo, e aí por isso que é interessante a gente perceber a importância de um profissional. Porque às vezes a gente sim está numa depressão química, isso acontece, isso existe. Existe uma tristezinha, existe uma melancolia, existe depressão branda, existe uma depressão muito profunda, existe uma depressão... E tudo isso, quem dá um diagnóstico, gente, não é o Google. Vai por mim, não é o Google. É um profissional, é alguém que te acompanha. Não é um livro de autoajuda que te tira dessa crise. Entende? Agora, óbvio, o que a gente quer aqui com a Escola de Bem-Estar, a partir do momento que a gente democratiza esse conhecimento, a gente pode te dar sinais. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de achar que se você assistir esse conteúdo, você não precisa de nenhum outro profissional. Não tem nada a ver com isso. Mas, na medida que a gente trouxer os nossos conteúdos e você fizer uma análise da sua vida e falar, putz, não tá legal, pode ser um alerta para você procurar ajuda. Sim. Se necessário for procurar ajuda. Se ainda existir força, se ainda existir ânimo para você começar a viver mudanças e daquelas mudanças você conseguir mudar esse sentimento, ótimo também. O que a gente quer aqui é promover isso. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de ciência e de autoajuda, autoajuda funcionou para uma pessoa, ela achou bacana, ela quer compartilhar com o mundo. Pode, sim, funcionar com outras pessoas. Agora, a ciência passou por uma validação, passou pelo método científico e está explicado, isso aqui funciona. E está comprovado, né, amiga? Está explicado, comprovado, isso aqui, se você fizer isso aqui 3 vezes ao dia, não sei o quê, o resultado é X. Né? Aí vai depender da opção mesmo de cada um, né? A escolha de fazer aquilo ou não. Sim, e é muito interessante perceber, porque quando a gente fala sobre esse tema de ciência e autoajuda, eu adoro fazer paralelos para a gente conseguir entender melhor as situações. Eu acho interessante quando a gente vê aquelas propagandas de cintas emagrecedoras, daquele produto mágico que você passa e queima gordura. Gente, eu acho sensacional esses negócios. E eu tinha uma época que eu estava indo com uma certa frequência para os Estados Unidos, e eu tinha uma amiga que tinha um produto que parecia um vidro de desodorante, ele tinha um rolão na ponta,
E era uma febre entre blogueiras que você passava ali nos pneuzinhos, na barriga, e a promessa do produto era que você ficaria com o abdômen trincado. Mentira, gente. Eu quero comprar esse negócio. Aí eu pensava assim, gente, pelo amor de Deus. Só que daí, assim, gente, vocês vão entender melhor isso que eu tô falando na quinta-feira, mas fica o spoiler. Uma das minhas forças de assinatura é critério. Ou seja, eu sou criteriosa, eu preciso entender lé com cré para poder, entendeu? Eu fico, não faz sentido, eu vou comer igual a louca, vou passar o desodorantinho na barriga e eu vou. Não é possível. E aí, eu sempre trazia esse produto para ela, e eu nunca tinha me ligado de pesquisar, de procurar, e uma bela vez eu fui procurar. Todas as pessoas que faziam propaganda desse produto, todas, sem nenhuma exceção, eram pessoas de vida fitness, digital influencers super saradas, maravilhosas, e etc, etc. E qual era o princípio deste produto? Você quando passava ele meio que gerava uma reação que ele esquentava o lugar. E ele funcionaria como um termogênico, por ele esquentar o lugar. Só que qual que é o princípio de quando a gente fala de termogênico? É uma coisa que ajuda a acelerar a queima de gordura. Mas, aí um dia eu estava no aeroporto, estava com o produto dela na minha mala, assim, eu falei, cara, eu vou ler isso aqui. Aí sabe aqueles asterisco minúsculo que a gente não lê na cor que a gente está comprando ou assinando? Tinha lá, toda a propaganda, a caixa toda bonita, a mulher com gominho, pai e tal. Eu comecei a ler, papapá. Se associado a uma dieta de 1.100 calorias diárias e exercícios, tá? Mano, tinha assim. Aí eu falei, minha filha, se eu fizer uma dieta de 1.100 calorias, fizer exercício 7 vezes por semana e etc., eu vou ter esse abdômen. Sem passar o creminho. Sem passar o creminho. O creminho pode dar uma queimaçãozinha e eu ficar mais emocionada e achar que tem algum efeito. E aí foi muito engraçado, porque ela usava o creme, eu não tô vendo resultado não, mas diz que leva tempo. Diz que leva tempo. Aí um dia eu falei, amiga, eu não tô aguentando, tem que te falar. Você já foi ver quem são os meninos que estão fazendo propaganda desse creme? Tem alguma gorda fazendo? Gente, nada contra gordo, porque eu sou, enfim. Tem um antes e depois de eu não fazia nada, comprei o creminho, eu estou trincada? Olha que eu nunca parei para perceber. Eu falei, pois então perceba, me diga se todas essas pessoas que estão fazendo propaganda são pessoas que têm rotina de exercício. Aí me diga, tu acha mesmo que é o creminho que tá deixando ela com tanquinho? Ou é a rotina dela de exercício, etc? Ai, amiga, mas a rotina de exercício, eu falei, você não pode fazer, né? Comprar o creminho você pode. Prioridade. Prioridade. E isso, gente, se aplica a tudo na nossa vida. Né? Quem nunca ouviu aquela frase, nossa, fulano deu uma sorte. Você não sabe o tanto que fulano... Vai dar sorte de trabalhar o tanto que ele trabalha? Virar noites a fio estudando, se dispondo a fazer uma coisa acontecer. A gente quer o caminho, o atalho. E aí é uma outra questão que é muito levantada dentro da autoajuda. Ela propõe atalhos. E às vezes o atalho funciona para alguns, mas eles não são a regra. Essa é a questão. Exatamente. Então, a gente está quase chegando aqui no final, né, Mari? Sim. Lembrando, isso aqui é só a gente está trazendo para vocês. São estudos, tá? Isso aqui é ciência mesmo, isso aí a gente foi procurar em livros de ciência para definir, não é o meu achismo nem o da Mari, isso aí são pesquisadores, cientistas, autores de livros de autoajuda e autores científicos que fazem essa distinção entre o que é ciência e o que é autoajuda. Lembrando que ninguém está defendendo aqui um ou outro, a gente só está falando que é importante você saber a diferença, né? Quando a gente fala aqui que a escola de bem-estar é porque pode ser aprendido. Exatamente. E ter o autoconhecimento, né, amiga? Ter essa conscientização de que o autoconhecimento é importante, porque você pode ler autoajuda, mas você precisa se conhecer para entender. Será que se eu fizer isso vai, às vezes, funcionar para mim? Ou não tem nada a ver comigo? É ter essa consciência também, né? Super importante. Enquanto a gente falava aqui, ó,
A Abigail, que é a maravilhosa do programa aí, do Barra Pesada, ela falou, amiga sua louca, arruma um creminho mágico pra titia. Pode deixar A que gente também tá querendo. Deixa eu falar, Miglis, quer arrumar primeiro, manda pra outra, pelo amor de Deus, porque quando chegar esse creminho, eu quero muito, necessito dele pra viver. Então, não existe o creminho mágico, gente, a gente vai ter que... Melhor fazer exercício todo dia para gerar aí todas as inas, as citocinas, tudo que a gente precisa aí de bom, né, para o nosso organismo. Esse é o melhor caminho, que esperar o creminho. Amigo, o creminho não vai vir, a gente vai ter que suar a purpurina mesmo, é o jeito, tá? Não vai ter jeito, mas vai dar certo, suando a purpurina, vai dar certo. E lembrando, pessoal, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam. A hora é agora. A hora é agora. Pode ser depois também, mas agora é de melhor ainda. Compartilha com seus amigos, fala para a família se inscrever, manda todo mundo vir para a live, que a gente quer casos de família na hora da live. Tô brincando, é isso que a gente quer não. A gente está lá no Instagram também, como Escola de Bem-Estar. Vocês são super bem-vindos para mandar mensagem para a gente, perguntando se tiver algum tema assim, Bia, Mari, a gente queria que você falasse sobre tal e tal coisa do ponto de vista da psicologia positiva. Ou, Bia, Mari, você acha que dá legal a gente falar de um tema? A gente está super aberto para vocês trocarem com a gente, para a gente saber o que vocês estão pensando, dar feedback para a gente se vocês estão gostando da live. Então, ativa a notificação para você não perder, para depois não dizer ninguém me avisou. Para não dar uma de louco e tá lá no Instagram até agora revoltado porque a gente não apareceu lá, sendo que a gente tá falando que ia ficar aqui essa semana. Não dá de louco, não. Essa semana, a Escola do Bem-Estar, a gente estava na sala 1 do Instagram, a gente está na sala 2 agora do YouTube. Então, você tem que ficar ligado no nosso Instagram para saber em que salinha que a gente vai estar amanhã. Mas eu já dou spoiler que amanhã a gente vai estar aqui. Essa semana toda, até sexta, a gente vai estar aqui. Exatamente. Exatamente. 6h20. O vídeo vai ficar disponível no canal, vocês podem compartilhar. Se vocês acham, se tem aquele seu amigo que você quer, sempre tentou explicar para ele que quer autoajuda, nunca conseguiu, e você acha que a gente conseguiu agora, você manda para esse seu amigo, não tem problema não, mande com amor. Mande só para ele se informar. Não, a gente não está querendo dizer que é o certo ou errado, para ele se informar. E é isso, né, Mari? Até amanhã, 6h20. Aí, gente, até amanhã. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.